Este homem, ele foi um dos melhores e mais amados jogadores universitários dos Estados Unidos. Mas o que aconteceu com ele que não conseguiu jogar bem na NBA? Hoje começaremos uma série de jogadores que são considerados fracassos na história da NBA e tentar entender realmente o que aconteceu para eles serem lembrados como um exemplo negativo de carreira. Seu nome é Adam John Morrison, nascido dia 19 de julho de 1984, em Glendive, Montana. O pai de Adam, John, trabalhou como treinador de basquete, e a sua família se mudava junto com a carreira de seu pai o tempo todo, passando por Casper, Wyoming, Mitchell, Dakota do Sul, e quando Adam tinha 4 anos de idade, a família foi para Spokane, Washington, onde Adam, ainda criança, era gandula do time masculino de basquete de Gonzaga. Desde muito jovem, ele já era apaixonado de basquete, como as clássicas histórias que contamos aqui no canal, e treinava bastante. Quando ele estava na 4ª série, ele perdeu 14 quilos do nada, enquanto participava de um acampamento de basquete. Nos 3 dias que passou nesse acampamento de treinamento foi onde aconteceu esse emagrecimento. A família preocupada o levou ao médico, e descobriram que Adam tinha diabetes tipo 1. Pensa uma criança de 10, 11 anos descobrindo que tem diabetes. E por incrível que pareça, ele aceitou bem o seu diagnóstico, surpreendendo aos médicos. Na segunda vez em que a enfermeira veio administrar a insulina, ele interrompeu ela dizendo: "Já que farei isso pelo resto da minha vida, é melhor você me mostrar como fazer." Tirando por essa reação de uma criança, já dá para se imaginar que a sua doença não o impediu de continuar seguindo seu sonho de jogar basquete. Tanto que às vezes durante as partidas de basquete ele tomava insulina no banco de reservas. E também não o impediu de ser um jogador de destaque na Mid-Senior High School, em Spokane. Em seu último ano, ele quebrou o recorde de pontuação em uma única temporada e levou sua escola até as finais do torneio estadual. Em uma partida ele jogou com a hipoglicemia tão grave que quase teve uma convulsão e ainda assim fez 37 pontos. Ao final de uma boa carreira de ensino médio, por mais que ele tivesse jogado extremamente bem, ele recebeu pouquíssimas ofertas de universidade e aceitou ir para a Gonzaga University para jogar poucos minutos pelos Bulldogs em 2003, vindo do banco de reservas. Já em sua temporada de calouro, a temporada de 2003-2004, surpreendentemente ele teve médias de 11,4 pontos, com 53% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 30% para 3 pontos. E foi indicado ao time de calouros do ano, da Liga da Conferência da Costa Oeste, a WCC. No segundo ano, temporada de 2004-2005, após muito treinamento e muita dedicação, atingiu médias de 19 pontos por jogo, ainda com 50% de aproveitamento e 31% de aproveitamento para 3 pontos. Agora com mais tempo de quadra e sendo tão esforçado na defesa quanto no ataque, e assim ajudou o Gonzaga a ganhar o título da Conferência da Costa Oeste, o título da WCC. E novamente foi um dos 5 melhores jogadores da competição, fazendo parte do All-WCC First Team e várias menções honrosas pelo seu bom desempenho na temporada. E essa boa evolução que estamos falando foi em suas 2 primeiras temporadas, que foi onde começaram a notar o seu talento e esforço. Mas no 3º ano, ele se tornou um fenômeno no basquetebol universitário, sendo um incrível pontuador. Alto, com 2,3 metros, e tinha uma boa habilidade com a bola, sabia usar seu corpo dentro do garrafão, arremessava para cima de qualquer defensor e ainda conseguia achar bons passes para os seus companheiros. Tanto que ele saiu em capas de revistas ao lado de J.J. Redick. Eles eram um dos 2 melhores jogadores do país e todos gostariam de ver um duelo entre eles. De um lado, J.J. Redick era odiado por seu estilo marrento, jogador de Duke, porém um incrível arremessador. Do outro, Adam Morrison era amado. O cestinha de Gonzaga tinha se tornado uma estrela comunista universitária, sendo comparado com Larry Bird. Essa foto meio que resume tudo que eu estou falando. Todos achavam maneiro seu estilo de cabelo longo misturado com uma tigela e seu bigode que mais parecia vindo dos anos 80. Os torcedores lotavam estádios para vê-lo jogar e ainda imitavam seu bigode nas arquibancadas. E ele não decepcionava. Nessa temporada, Morrison no final das contas foi o cestinha da temporada na frente de Redick. Ele teve médias de 28,5 pontos, 50% nos arremessos de quadra e incríveis 43% para 3 pontos. Como alça de comparação, as médias de Zion Williamson, um dos melhores jogadores universitários dos últimos anos, foram 22,6 pontos e 8,9 rebotes em 2019. Então sim, Adam Morrison era incrível. Gonzaga, na temporada de 2005-2006, foi ao Maui Invitational, que é um torneio onde apenas 8 faculdades são convidadas e é televisionado pela ESPN. Morrison comandou a competição contra os melhores jogadores do país. Na primeira rodada, marcou 25 pontos na vitória de Gonzaga sobre Maryland. Em seguida, fez 43 pontos em uma vitória com direito a tripla prorrogação sobre a poderosa Michigan State nas semifinais, mas infelizmente
perderam nas fases finais para Connecticut, onde Morrison ainda fez 18 pontos e 5 rebotes. Ele igualaria outro jogo de 43 pontos, só que contra a faculdade de Washington. E assim o fenômeno Morrison foi aparecendo, jogo após jogo. Algumas partidas depois, contra o Oklahoma State, ele matou um arremesso faltando 2,5 segundos para acabar a partida e conseguir dar a vitória para Gonzaga. Nesse jogo ele fez 25 pontos e 6 rebotes. Nessa temporada ele ganhou todos os holofotes possíveis, já que em 13 jogos ele teve mais de 30 pontos, sendo 5 deles mais de 40. Em um jogo contra a Loyola Marymount Lions, ele fez 44 pontos, seu recorde de carreira universitária, incluindo 37 pontos somente no segundo tempo de jogo. Gonzaga com certeza era liderada por Adam Morrison. Ainda chegaria ao March Madness da NCAA, que são como os playoffs do basquete universitário, onde é chamado de Madness porque é um mata-mata de apenas um jogo. Perdeu, tá eliminado. E Gonzaga infelizmente perderia para o UCLA Bruins, onde Morrison fez 24 pontos, mas a derrota veio de forma amarga, por apenas um ponto nos segundos finais, onde seu time permitiu 3 turnovers seguidos em menos de 5 segundos para acabar o jogo. Erros graves vindo dos companheiros de Morrison. Neste momento, que já estava no final de sua temporada de destaque no basquete universitário, Morrison começou a chorar e caiu na quadra. Ele foi muito criticado e ao mesmo tempo elogiado por essa demonstração desenfreada de emoções. E acabou viralizando numa época onde nem existia memes virais como hoje. E por causa desse episódio, ele fez até um comercial para o jogo NBA Live 2007. Yeah, I cried. I cried on national television. So what? Failure hurts. In that moment, winning was everything. I'll move on. I'll cry again. I hope I never lose that intensity. More people should cry. And when I get to the NBA, more people will cry. NBA Live. O jogo contra o UCLA acabou sendo o último jogo universitário de Morrison, já que mais tarde ele decidiu se tornar profissional, renunciando seu último ano de faculdade e se declarando apto ao draft da NBA de 2006. E chegando na noite mais aguardada de sua vida, o draft. Ele foi a terceira escolha geral pelo Charlotte Bobcats, ficando atrás apenas de Andrea Bargnani, draftado pelo Raptors como a primeira pick, e LaMarcus Aldridge, que foi para o Bulls, como a segunda pick, e ficando na frente de nomes como Rudy Gay e Brandon Roy. No dia 6 de julho de 2006, os Bobcats assinariam com Morrison um contrato de 2 anos. Ele foi o primeiro jogador convocado por Michael Jordan e sua gestão como gerente de operações de basquete do Bobcats, que acabou virando um meme e vocês vão entender mais pra frente por quê. E como vocês sabem, o Charlotte Bobcats deixou de ser Bobcats e virou Charlotte Hornets desde 2014. E ontem o LaMelo Ball fez mágica e conseguiu ganhar do Boston Celtics. E amanhã eles jogam mais uma vez contra o Washington Wizards. Então vamos aproveitar que o LaMelo Ball está voando em quadra e ver quanto que tá as odds para esse jogo. Aqui na Stake, com esse layout muito simples, você tem acesso a vários tipos de odds, inclusive nas odds do nosso mano LaMelo Ball, em pontos, rebotes, roubos, bloqueios e assistências. Eu inclusive já vou fazer a minha aqui, eu acho que o LaMelo vai fazer mais de 19,5 pontos e mais de 6,5 assistências. E para dar uma melhoradazinha na odd, vou colocar que o Brandon Miller vai fazer 2 bolas de 3 pelo menos. Contemplem o mago! Mas na minha opinião, o maior diferencial da Stake é que você pode, nesse botãozinho aqui, assistir as transmissões ao vivo. Além de fazer a bet no seu time do coração, você não fica de fora de nenhum lance. E se você olhar os últimos jogos do LaMelo, ele praticamente tá fazendo mais de 30 pontos todo jogo. Então, se fosse você, cogitava em dar uma olhada nas odds desse homem. Lembrando que apostas não são uma renda extra e apenas para maiores de 18 anos. E usando o cupom Guibeira, você ainda vai ter o seu primeiro depósito dobrado. Então o link com o meu cupom tá aqui no comentário fixado também. E muito obrigado, Stake, por patrocinar o meu canal e a confiança que vocês têm colocado no meu trabalho. Já na sua estreia, na temporada de 2006-2007, ele marcaria 14 pontos contra o Indiana Pacers. Meses depois, ele marcaria o seu recorde de carreira também contra o Indiana Pacers. Foram 30 pontos em uma vitória de 113-102. Morrison começou como titular de Charlotte, mas a NBA não é a NCAA. Estamos falando de um nível físico muito mais forte do que a universidade. E ele não conseguia defender como fazia contra os jogadores universitários. As suas médias de aproveitamento também não ficaram tão boas como eram. Ele estava beirando os 37% de aproveitamento nos arremessos de quadra, o que fez ele ser movido para o banco de reservas quase que no meio da temporada. Atitude que, querendo ou não, diminui a autoestima de um calouro que chegou com todas as expectativas que ele chegou. Mas mesmo assim, ele variava entre boas e más performances. E ainda conseguiu ir bem no seu primeiro ano. Não tanto quanto esperavam, mas bem, ao ponto que ele terminou na 4ª colocação na corrida para calouro do ano. Teve médias de 11,8 pontos, com 2,9 rebotes e 2,1 assistências.
37,6% dos arremessos e 33,7% de arremessos para 3 pontos. Por mais que dentro de quadra ele ainda tinha muito espaço para crescer seu jogo, fora de quadra ele não dava bem com os companheiros de time. Jared Dudley fez uma declaração falando que Adam Morrison era o jogador mais fedido que ele já viu na vida e que ele nunca tomava banho. E para melhorar, ele ainda mascava tabaco, o que obriga a pessoa a ficar cuspindo num copinho pelos lugares. E rola um boato de que Gerald Wallace, a estrela na época do Charlotte Bobcats, forçou ele a tomar banho uma vez. Então o clima no vestiário não estava nada amistoso. Mesmo com tudo isso, os torcedores estavam ansiosos pela sua segunda temporada, esperando que ele mostrasse todo o seu potencial, mas que de forma lamentável nunca chegou a acontecer. Chegando na pré-temporada de 2007-2008 da NBA, em outubro, o Charlotte jogaria contra o Lakers. E enquanto defendia Luke Walton no terceiro quarto, após um drible de Luke, Adam rapidamente para recuperar a defesa acabou dobrando o joelho lateralmente e caindo no chão com dores. Na mesma hora, ele foi carregado para fora da partida, causando toda uma tensão no estádio. Uma ressonância magnética realizada após o jogo indicou uma ruptura do ligamento cruzado do joelho, uma das piores lesões possíveis para um atleta profissional. A lesão exigiu muitos meses de recuperação e ele ficou de fora de toda a temporada de 2007-2008 pelo Bobcats. Na temporada de 2008-2009, ele retornaria para as quadras, mas se antes ele já estava sem confiança, e agora na sua volta sendo 100% reserva e após uma lesão muito complicada, apenas piorou. Ele jogou apenas 44 jogos, cerca de 15 minutos por partida, teve médias de 4,5 pontos, 1,6 rebotes e 0,9 assistências. E se antes ele estava com dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo da NBA, agora ainda mais. O jogo parecia muito mais rápido que antes, e Morrison não conseguiu acompanhar. E em 7 de fevereiro de 2009, Adam Morrison e Shannon Brown foram negociados para o Los Angeles Lakers, na troca por Vladimir Radmanovic. Dessa troca, Shannon Brown ganhou minutos e foi responsável por tirar essa reação de Kobe após um toco absurdo que os árbitros deram falta. Já Adam Morrison, imagine se no Bobcats ele já não tinha muito espaço, chegando no Lakers não foi nada diferente. Ele literalmente foi jogado para o final do banco de reservas. E o seu momento mais visto na mídia foi por conta de um meme. Ele foi protagonista de uma entrevista considerada a mais rápida da história de um jogador da NBA. Na temporada de 2008-2009, ele jogou 8 jogos pelo Lakers. Teve uma média de 5 minutos de quadra, o famoso garbage time. Teve médias de 1,3 pontos, 1 rebote e 0,4 assistências. Nessa temporada, foi campeão da NBA. E Morrison não entrou 1 minuto sequer em nenhum jogo dos playoffs, mas pode fazer algo que muitos não podem, se considerar um campeão da NBA. Na temporada de 2009-2010, ele ganhou mais algumas chances de jogar. Apareceu em 31 partidas pelos Lakers, ao longo da temporada regular, uma média de 8 minutos por jogo, com 2,4 pontos, 1 rebote e 0,6 assistências. O Lakers novamente foi aos playoffs e ganharam o segundo título consecutivo. Morrison agora apareceu em 2 jogos, por 6,5 minutos e fez 4 pontos e 2,5 rebotes de média durante essas partidas de playoffs, e é oficialmente 2 vezes campeão da NBA. Imagine que muitas lendas se aposentaram sem um título. Adam Morrison teve 2 jogos de playoff na carreira e tem 2 títulos. Isso é loucura. Nessa época do segundo título da NBA do Lakers em 2010, a internet já estava crescendo bastante. E foi aí que Morrison viralizou pela segunda vez como um meme, com uma edição chamada de Highlights de Adam Morrison na NBA Finals 2010. Adam actually, man, Adam, you know, he's one of our favorite teammates of all time. Tries to keep it alive. Stolen by Bryant. Bad pass. Puts up the three. Bang! First of all, let me just say that was funny as hell. But secondly, let me just say that, you know, that's a testament to our team, honestly, because Adam can really play. No, like he can really go. And for him to take a step back and to do things like that really helped us get to that championship level. E por mais que ficou muito bom esse meme e todo mundo zoava Adam Morrison de forma pesada, Kobe Bryant falou a respeito dele no ano do título de 2010. E foi assim que acabou a carreira de Adam Morrison na NBA. Por mais que ele ainda assinou com o Washington Wizards ainda em 2010, mas foi dispensado no final do campo de treinamento antes mesmo de jogar uma partida da temporada regular. Mas não se engane, ele ainda continuou sendo um jogador profissional de basquete. Em setembro de 2011, Adam Morrison assinou com o KK Crvena Zvezda.
Por lá, apareceu em 8 jogos e teve uma média de 15,5 pontos, 3,1 rebotes, 1,5 assistências em 29 minutos por jogo, sendo o cestinha de seu time durante esse período. Depois, pediu para ser dispensado do contrato em busca de novas oportunidades, achando que poderia buscar horizontes mais altos. E em janeiro de 2012, Morrison assinou com o Besiktas Milangas pelo resto da temporada 2011-2012. No entanto, deixou o time ainda em abril de 2012 por falta de tempo de quadra. Depois de estar ausente da NBA desde que foi dispensado pelo Wizards em 2010, Morrison jogou a NBA Summer League de 2012 pelo Brooklyn Nets e teve médias de 5,2 pontos em 19,2 minutos durante os 5 jogos da competição. Ele então se juntou ao time da Summer League do Los Angeles Clippers e por lá teve médias de 20 pontos, 5 rebotes e 1 assistência com 55% de aproveitamento de arremesso e 61% para 3 pontos durante outros 5 jogos. E no dia 21 de setembro de 2012, Adam Morrison assinou com o Portland Trail Blazers, o que se tornava a segunda chance para um sonho de voltar para a NBA, mas que acabou mais rápido do que ele planejava. Ele foi dispensado no dia 27 de outubro de 2012, e sua carreira assim chegou ao fim com o basquetebol. Em 2014, ele concluiu sua graduação em Gonzaga, com especialização em gestão esportiva. Foi assistente técnico do time que um dia ele foi a grande estrela. Hoje ele é pai de 3 filhos, e vive com a sua namorada em Spokane uma vida pacata. Às vezes, aparece ainda, como em comerciais da AT&T com a jersey de Gonzaga, onde muita gente não o reconheceu bem pela falta do seu bigode e o cabelo característico. E às vezes em uma espécie de podcast, chamado O Perímetro com Adam Morrison. E segundo o Google, em março desse ano de 2023, ele ainda trabalha como analista do time de basquete de Gonzaga. E se ele poderia ter sido um bom jogador a nível All-Star da NBA? Talvez. Sem a sua lesão, e em uma época diferente, melhorando defensivamente, quem sabe sim. Mas mesmo sendo taxado como uma das piores escolhas de draft da história da NBA, ele ainda foi um dos melhores jogadores da história do basquete universitário. Conseguiu fazer 17 milhões de dólares em contratos e é 2 vezes campeão da NBA. E esse foi o vídeo de hoje, senhoras e senhores. Se você gostou do vídeo, pode considerar se inscrever aqui no canal. Ativando o sininho de notificações, você recebe todos os vídeos em primeira mão. E deixando o like aqui embaixo, você ajuda o vídeo a chegar a mais amantes de basquete. Se você quiser ter acesso antecipado aos vídeos que são postados aqui no canal, pode considerar ser membro no botãozinho que tem logo aqui embaixo. Vai estar fortalecendo muito o meu trabalho. Então por hoje foi isso. Minhas redes sociais estão todas aqui na descrição. Até o próximo vídeo e falou!